Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, as lindedas? Eu espero que sim! Feliz 2023! Estava morrendo de saudades de gravar vídeo aqui pro YouTube, mas estava numa correria danada, aconteceram tantas coisas que quem me acompanha lá no Instagram já sabe, né? Dessa tour que foi a correria do final de ano com mudança, né? Mas eu vou contar tudo pra vocês aqui do YouTube. Pra quem não me segue lá no Instagram, aproveita e já me segue, tá? Vou deixar aqui meu arroba. Tenho dois, um que eu tô usando pra trabalho e o outro que eu tô usando mais pra vida pessoal. Vamos ver como vai ficar isso. E é isso, tá? Depois da vinheta agora eu vou contar tudo pra vocês, como que Deus fez essa preparação da mudança, cumpriu o desejo do nosso coração antes de virar o ano, que era quase impossível. Então depois da vinheta vem comigo pra você escutar essa obra. Amores, então vamos lá, vou contar pra vocês como que foi tudo isso, tá? Aqui o quarto já tá muito fofinho, já dá pra ver, né? Que é bem diferente do outro quarto da outra casa, pra quem me acompanha faz um tempo sabia que não tinha nem cabeceira de cama. Depois eu vou fazer um tourzinho com vocês, mostrando, tá, um pouquinho da casa. É uma casa simples, tá? Não tem nada de, meu Deus, de chique, nada disso. Mas é uma casa muito mais aconchegante do que a gente morava, né? E atende muito mais as nossas necessidades. Pra mim que gravo, pra mim que tenho neném, vocês vão entender, eu vou explicar um pouquinho, tá? É uma casa que é plana, então a outra casa era sobrado, mas tinha uma escada que a gente considerava que era um pouco talvez perigosa, a Maia começou a andar, enfim. Então eu gostava um pouquinho da privacidade de ter, né, os quartos na parte de cima, porém a casa plana acho que seria, acho não, né, tá sendo muito bom em questão de neném, em questão de quando vem a minha avózinha pra cá, é mais fácil pra ela também, então em todos esses sentidos, sabe? Eu e o Johnny moramos na outra casa faz quase 7 anos. Em janeiro agora a gente faz 7 anos de casa, a gente acabou de se mudar pra essa, né? E foi uma obra a primeira casa, né? Então eu vou resumir essa obra, acho que não sei se eu já contei aqui, mas acredito que não, só pra vocês entenderem. A obra dessa nova casa é uma continuação da primeira casa, tá? Que foi uma obra. Bom, eu e o Johnny namorávamos, então noivamos e marcamos o casamento. Quando marcamos o nosso casamento, a gente precisava de uma casa pra morar, obviamente. E aí, meus amores, faltando acho que uma semana, 15 dias, bem loucos assim pra casar, a gente começou a procurar casa. E ou fazia uma festa, ou a gente comprava um apartamento. A gente optou pela festa, né? Porque apartamento, primeiro que ia ser um pouco mais caro, a festa ia ser um pouco mais barato. E como ambos já tínhamos sido casados anteriormente, a gente queria uma festa pra meio que apagar o nosso passado e começar do zero nós, sabe? Ele queria me ver de noiva, ter eu como noiva, eu queria ver ele como noivo, enfim, a gente queria ter a nossa história, a gente quis optar pela festa, né? Foi uma preparação de Deus. E aí, então, começamos a procurar a saga da casa e nós tínhamos uma verba pra poder, né, usar na casa. Entre casamento, festa de casamento, você sabe que gasta muito, então entre casamento e um aluguel, a gente tinha uma verba de no máximo R$ 1.000, então a gente precisava de uma casa com R$ 1.000. Eu já tinha filho, então a gente queria uma casa com 2 quartos, né, pra ter privacidade do casal, meu filho ter o quartinho dele, enfim. E aí, eu lembro que eu falei pra ele assim, eu já era, né, cabeleireira, e eu falei assim, eu preciso de uma casa, amor, que seja assim, tem um quarto do JP, tem o nosso quarto, e tem uma sala que dê pra eu trabalhar também, né, porque aí eu falei, se possível, eu queria que fosse 2 andares, né, 2 andares não, eu queria que fosse sobrado, né, porque eu queria que ficasse os quartos na parte de cima, pra vocês não perderem a privacidade de vocês, enquanto eu estivesse trabalhando na sala, vocês estivessem em cima, tranquilos. E aí, meus amores, comecei a procurar casa, ele começou a trabalhar muito, né? E ele falou, amor, vai procurar com os meus pais, porque não tem como eu ir, porque eu tô trabalhando o dia inteiro, ele trabalha horário comercial, e o meu sogro é taxista. Ele falou, então quando meu pai pegar o táxi pra sair, já faz uma tour com ele e com a minha mãe, e pede pra ele te deixar em alguns lugares, vai olhando casa pra gente. E aí eu fiz isso, né? Comecei a olhar casa pra gente. Nisso, eu achei algumas que não gostei, sabe quando o coração assim, tipo, não bate? Não sei explicar, não era pra ser. Aí, enfim, comecei a olhar as casas, e aí a última que eu olhei era um preço legal, na época, né, 6 anos atrás, R$ 900. Mas o piso da parte de fora, que é onde eu cortaria cabelo, né, das clientes, era grosso. Eu falei, cara, essa cabe no nosso bolso, mas a minha necessidade pra trabalho não vai suprir, porque na hora que eu for varrer cabelo de cliente, vai grudar naquele chão grosso do quintal. Eu ia fazer no quintal um salão, eu falei, sei lá, meu coração fechou,
né? E saindo dessa casa, que era a única que eu achei que cabia no nosso orçamento, eu vi uma outra casa na mesma rua, com uma placa de aluga-se, né? E um rapaz na frente, que era o corretor. E aí, quando eu entrei, eu saí do carro do meu sogro e pisei, né, na verdade, na calçada onde estava a placa, né, era aquela placa de chão, perguntei pro corretor, eu falei assim, essa casa tá alugando ainda? Ele falou, moça, acabou de alugar. Aí eu, poxa, ai que louca, nem tinha visto a casa por dentro, falei, poxa, queria ver. Ele, se você quiser entrar pra ver. Gente, mas por que eu ia ver uma casa que já tava alugada? Mas enfim, né, Deus sabe todas as coisas. Aí eu entrei, nisso que eu entrei, quando eu coloquei o pé na salinha, a minha sogra tava comigo. Ela falou, Dê, é do jeito que você descreveu. Essa salinha aqui dá pra você trabalhar. Subindo as escadas, né, tinha mais um quarto, na parte, passava a salinha, tinha a cozinha. Depois que eu passava a cozinha, subia as escadas, tinha um quarto de cima com um lavabo, que era grande, daria pra fazer um quarto-sala ainda pro João. E o último quarto, que era o nosso quarto, e tinha o lavabo e o banheiro de baixo. Então tinha 2 banheiros. Até isso eu tinha dito pro Johnny, né? Que eu queria uma casa que tivesse 2 banheiros. Pra eles também não perderem a privacidade deles, enquanto, né, tivesse as clientes usando o banheiro. E aí, eu falei, cara, essa casa é pra ser minha. Aí o moço que tava no corretor falou assim, moça, mas já alugou, faz assim. Se você quiser, me deixa o seu contato, vai que alguém desiste e eu te ligo, né? Juro que eu não agorei a casa da mulher, mas tudo bem. Eu falei, moça, então, por favor, se ela desistir, me liga. Posso fotografar, filmar pra mandar pro meu noivo? Aí ele falou assim, claro que você pode. Aí deixa eu filmar, fotografar, mandei pro Johnny. Falei, amor, essa é pra ser nossa. Olha só, do jeito que a gente precisava, entendeu? E aí, mandei pro Johnny, o Johnny ficou louco, né? E faltava poucos dias pro casamento. Ele falou, amor, esse seria perfeito. Qual o valor? O valor passava, acho que tipo, uns 100 reais da nossa verba, né? Mas eu falei, qualquer coisa eu choro. Olha, louca, não era nem... Já tava alugado e ainda queria desconto. Muito doida, né? A fé do crente é assim. Aí, meus amores, passou no outro dia, o rapaz me ligou. Moça, a mulher desistiu. A casa pra ela era boa, porém a família deles era muito grande. Então eles falaram que pensaram e falou, não vai dar certo, porque acho que ia morar umas 6 pessoas. Então pra eles falaram que a casa era grande, pra mim era grande, mas pra eles ia ficar pequena. E ela desistiu, você quer? Aí eu falei, nossa, na hora eu já liguei pro Johnny, falei, vou aí, moço, vamos conversar. E vim, né, conversar, fui lá na casa, tananã, conversei com ele e pedi desconto, né? Falei, olha, moça, eu tô casando, tô sem dinheiro nenhum. E o máximo que a gente pode pagar é 1.000 reais. E aí ele falou assim, olha, eu não tenho como dar o desconto, tá? Eu sou da corretora, acho que ele já tá fazendo um preço acessível, que o bairro é legal, né? Então, aí eu falei, tá bom, vamos ver o que eu faço. Vou falar com meu noivo, vamos ver o que eu faço, né? E aí, meus amores, quando eu tava saindo da casa, quem chega? O dono da casa, a fonte. Eu não gosto de falar com a fonte, entendeu? Aí eu tava conversando com o dono, eu falei, olha... E assim, eu tinha 3, como posso explicar? 3 empecilhos, digamos assim. Eu precisava do desconto, né, da casa. O empecilho era que já tava alugado, mas depois liberou, né, graças a Deus. E o terceiro empecilho era que eu precisava usar pra trabalho também. Nem todo lugar, todo imóvel que você loca, permite você usar pra trabalho. Né, que aí eles mudam, você muda a função, né, pra moradia de residência, então acabam cobrando mais caro ou nem alugam, né, quando sabe que você vai trabalhar. E aí eu fui bem sincera com ele, falei que eu atendia as clientes na minha casa, que se tinha algum problema, né, conversei com o dono, pedi se tinha como liberar, e tinha um quarto empecilho. A casa não tinha 220, então eu precisava instalar 220. Só tinha tudo isso, né, só era tudo pela fé mesmo. E aí, meus amores, conversando com ele, ele falou, olha, eu não consigo te dar o desconto, porque já tá um preço legal, o bairro aqui é bom, tananã, mas eu não consigo te dar o desconto. Aí a gente começou a conversar sobre outras coisas, ele entrou numa linhagem de que, falando que quando ele era de tal igreja, tananã. Aí eu falei, que legal. Ele falei, eu também sou da igreja. Ele, que igreja que você é? Aí eu falei, eu sirvo a Deus na CCB. Ele, paz de Deus, minha irmã. Toma aqui o desconto, vai trabalhar em paz. Eu, ai meu Deus, como assim? Não podia, mas aí quando ele falou, você é minha irmã em Cristo, quer trabalhar, pagar o seu dinheirinho, ainda te ajudo, coloco o 220, pago metade. Pra instalar o 220 na época era 150 reais, ele ainda deu 75 reais, chamou o eletricista dele de confiança, instalou o 220.
E nessa casa, a gente foi muito feliz, passamos muitas provas também, muitas felicidades e provas, que é assim que é a nossa vida, né? Não é só coisas boas, mas também passamos desafios. E aí a gente foi muito feliz nessa casa, a gente teve essa obra, né? O Sr. Machado, um querido, né? Hoje ele já dorme no Senhor. Inclusive, quando ele faleceu, eu fiquei muito triste, porque eu tinha um carinho pela obra que Deus tomou no coração dele pra gente poder morar e facilitou a nossa vida, porque quando a gente tá indo casar, a gente sabe que a gente corre muito, então eu tava com muita coisa na minha cabeça, vestido de noiva, tantas coisas. Eu queria muito fechar logo a casa pra eu poder esfriar a cabeça, pra poder finalizar as coisas do casamento, né? Enfim, só que aí, passando 6 anos, a casa já era uma casa antiga, então precisou fazer manutenção. Fui ficando desgostosa, começou a aparecer bicho, sabe? Tipo, aranha. Limpava, mesmo assim voltava as aranhas. E é uma casa boa, mas é uma casa antiga, né? E em questão de, não foi só por isso, locomoção, mas assim, espaço, sabe? Ergonomia. Espaço já não tava dando mais, porque a salinha era muito pequena, a nossa família cresceu, veio a Maia, né? Minha segunda filha. A gente tentou dividir lá o quarto pra eles, mas era um quarto que era um pouco difícil, que não tinha tantas paredes. A gente, pra passar pro nosso quarto, tinha que entrar pelo deles. Então, ficou em questão de ergonomia, assim, não ficou tão mais funcional a casa, né? Era pra quando era só eu e o Johnny JP pequenininho. Quando veio a Maia, começou a ficar um pouco mais complicado. Sabe que bebê quer andar e tinha escada? A nossa família cresceu, meu irmão também teve 2 bebês, então quando a nossa família se unia, ficava uma coisa assim muito abarrotada. Ano novo, sabe? A gente queria participar das coisas da brincadeira, não dava, enfim. Foi o tempo de Deus que a gente ficou lá, mas eu tentava me mudar e não conseguia. Toda vez que eu tentava me mudar da casa, aconteceu várias coisas. A gente tentei ficar desgostosa com São Paulo, quis ir embora pro interior, sabe? Deu a doida assim, falei, amor, vamos tentar mudar. Mudar, mas eu queria mudar até de cidade. Sabe quando dá doida, assim, você fica desgostosa com a vida, com as coisas, assim? Eu queria mudar até de cidade, Ares, sabe? E aí a gente falou, ele falou, amor, interior não dá, porque meu trabalho é aqui, o Johnny tá há muitos anos na mesma empresa e, né, e ele é bem pé no chão. Ele falou que só fosse se abrisse uma sede nesse interior onde a gente queria, então como não tinha, né, essa empresa que ele trabalha lá, então isso é muito legal, né? Porque eu sou bem louca mais para as coisas, para tomar algumas decisões, e o Johnny é pé no chão. Então, quando ele não consegue fazer uma mudança, eu consigo dar uma mexida nele. E quando eu quero fazer uma loucura, ele me dá uma chacoalhada e calma, mulher, nessa. Então a gente meio que a gente se complementa, isso é muito legal, né? Então às vezes ele precisa de um empurrãozinho, às vezes eu preciso de um opa, e a gente meio que se ajuda. Isso é muito bom. Enfim, amores. E aí, pra concluir essa obra, a gente tentou mudar aqui pro bairro, então, né? A gente já tá acostumado, em questão pra ele trabalhar, já tava ótimo, então, assim, o trajeto dele. Então, vamos mudar, então, pelo menos pra esse bairro. Só que aqui é um bairro até que legalzinho, só que é muito caro as casas aqui. Casa que a gente queria com 2 quartos, era um absurdo de caro. Tipo assim, R$ 2.500, R$ 3.000, 2.800, sabe? Era nessa média. E não dava pra gente, não dava uma casa assim. E comprar a casa que a gente queria, era impossível. Com o fundo de garantia que ele tem 10 anos na mesma empresa, o que dava é um apartamento minúsculo, né? Como que eu vou morar num apartamento minúsculo com 2 crianças e o meu trabalho? Porque eu trabalho em casa, então não dava, amores. Se fosse comprar um apartamento com ovo, com 38 metros quadrados, que não dava pra eu atender cliente, colocar 2 crianças num quartinho assim, parecendo uma sardinha, ou a gente locava uma casa que realmente fosse grande, né, e atendesse às nossas necessidades. Mas a gente não achava nesse bairro, então a gente teria que ir pra um bairro bem simples, que é o que a gente não queria, que a gente tava acostumado com esse bairro. Não que a gente, né, ligue pra ir pra um bairro mais simples, mas a gente tava acostumado em questão do trajeto dele pro trabalho, enfim, pras clientes que já estão acostumadas a vir aqui. Aí eu sei que ficamos, acho que uns 2, 3 anos, assim, tentando mudar e não dava certo. Aí eu falei, ai amor, sabe quando você sossega? Eu falei, quer saber? Vamos dar um jeito nessa casa aqui mesmo, né? Falei, vamos. Porque, pra ser sincera, amores, eu tava numa vibe que eu não tava nem com ânimo de comprar as coisas pra outra casa. Sabe quando tudo começa a estragar? A gente tinha uma mesa que quebrou, acabou deixando uma mesinha de plástico. Eu não tinha vontade nem de comprar uma mesa bonita pra casa, porque, tipo, como a minha intenção era de mudar, eu falava assim, cara, se eu for comprar uma coisa, eu quero comprar pra uma casa nova. Pra casa que for mudar, porque depois eu sei que tem coisas que desmonta e estraga. Né? Eu vou comprar um guarda-roupa, vou comprar um guarda-roupa na outra casa que a gente for mudar, porque depois eu sei que vai ter que desmontar, eu sei que móveis, que uma vez que desmonta não é mais a mesma coisa. Então eu ficava com isso. Então assim, eu não tinha forças nem pra deixar a casa arrumadinha, mas no fundo ai, sabe, eu era viciada, eu sou até hoje.
Tem até uma amiga que ela faz vídeos nos stories sobre casa, sabe? Coisinhas de casa. Até fiz esse dia nos stories, o pessoal pirou e amou o arrumando a casa. Até vou deixar até uns destaques lá pra vocês verem o passo a passo de eu limpando a casa dessa nova casa. E eu amo ver esse tipo de vídeo, sabe? De tudo arrumadinho, bonitinho, mas eu não tinha esse ânimo mais, né? E aí algumas pessoas falam assim, ah, mas deixa pra fazer quando você tiver a sua casa. Então, eu tô até fazendo esse vídeo pra você que fica assim, que mora também de aluguel como nós, e fica assim, ah, nunca vou ter nada porque eu moro de aluguel. Não, você não tem que pensar assim, né? Você vai ter suas coisinhas tanto na casa de aluguel quanto na sua casa que você for ter, porque eu sei que um dia a gente vai ter e eu tô em paz. Não adianta a gente ficar nessa ansiedade, nessa angústia, eu tenho que ter uma casa antes de eu morrer. Para algumas pessoas Deus quer dar logo, para outras Deus quer demorar para ter uma obra, sabe? Para cada um Deus faz uma obra, na vida de cada um Deus faz uma obra diferente, né? Então a gente não tem que ficar olhando a vida do outro. Acho que hoje com rede social, a gente olha muito a vida do outro, a gente quer que seja igual ou melhor, ou um pouco parecida, e a gente acaba se frustrando. E para cada um, Deus tem uma obra, né? Cada pessoa tem um chamado na sua vida. Então a gente tem que entender as preparações de Deus. E aí, meus amores, agora vem a obra, tá? Se você ficou até aqui, deixa um like. Eu contei a primeira obra da primeira casa, agora eu vou contar da segunda como que aconteceu, assim, foi bem coisa de Deus, assim. Se você é espiritual, você vai entender, e se você não é, você vai começar a ser agora e você vai entender também, tá? Porque todas as coisas que estou contando aqui pra vocês jamais é pra glorificar, né, o meu nome ou a minha vida, mas sim a de Deus, né, que eu diminua e ele apareça sempre. Eu prometi pra Deus que tudo que ele fizer na minha vida eu vou compartilhar com vocês como testemunho pra edificar mesmo a fé das pessoas e elas saberem que elas podem também alcançar grandes feitos das mãos de Deus. Aí eu tava então desgostosa, né, com a casa, triste porque tava querendo mudar, tava ficando pequeno, tava ruim pra neném. Aí de repente eu fui atender minha cliente, continuei a vida, tá? Limpava, mas não tinha ânimo de comprar coisa nova, fui atender uma cliente um dia. Essa cliente muito espiritual, muito maravilhosa, ela me assiste aqui, eu tenho um carinho imenso por ela. E eu fui fazer o cabelo dela, e aí a gente tava conversando sobre as coisas de Deus, né? Sobre obras e tananã. E aí eu lembro que eu tava na época, o Johnny tava com uma restrição no nome dele. Isso era uma das coisas que impedia a gente de comprar, né, também um apartamento, ou se fosse mudar, a gente ficava com receio. E era uma dívida, assim, que era pequenininha e os juros ficou um absurdo. E aí eu lembro que a gente tava comentando sobre isso, né? E aí ela foi e falou assim pra mim, deixa eu te contar uma obra. Ela contando pra mim, deixa eu te contar uma obra. Um dia, acho que meu esposo estava desempregado. Eu não lembro muito bem, tá? Mas eu vou resumir, assim. Ela falou que eles estavam precisando de um valor X, 3 mil reais, que ele precisava limpar o nome dele. E aí ele foi chamado pra pintar uma casa, e nisso que ele pintou essa casa, a moça acho que não gostou e pediu pra pintar de novo. Se eu estiver errado, depois você me corrige, irmã. E aí ele falou, poxa, pintei a casa, ela não gostou, pinta de novo, ela falou, eu te dou o dobro. Então, com o valor que ele pintou essa casa dele, que ele pintou a casa dela, ele recebeu o valor que ele conseguiu quitar e limpar o nome dele. E aí ela me contou essa obra e meu coração, assim, se encheu de alegria. Eu falei, uau, Deus vai fazer uma obra. E dito e feito. Depois que ela me contou essa obra, Deus fez uma obra com o nome do Johnny. O valor, a gente entrou no Serasa e tava uma oferta de um valor, tipo, 20 mil por, tipo, 3 mil reais. Aí eu, meu Deus, amor, vamos quitar isso. E aí ele quitou, né, que era o sonho da vida dele, limpar o nome. Só quem teve já rescisão o nome sabe como é difícil, né? Então, foi uma grande obra. Para algumas pessoas pode ser isso, ai, sabe? Mas, né, pra quem luta muito e não quis que o nome sujasse e por algum motivo, por necessidade, sujou e depois limpou, sabe como isso é libertador, né? E aí, pronto, ficamos muito felizes. E nesse mesmo dia Deus fez 2 obras, tá? Ela me contou essa obra que edificou a minha fé, entrou no meu coração depois de Deus limpou o nome do Johnny. E nesse dia, o esposo dela veio buscar ela. Então, quando ela me contou essa obra do nome deles, né, que eles precisavam limpar, o esposo dela não estava. Ela tava fazendo progressivo, então ela ficou a tarde toda comigo, a gente conversando. E aí o esposo dela veio buscá-la, tocou a campainha, eu falei, entra, né, senta que eu tô finalizando a chapinha no cabelo dela. Tava nas últimas mechas da progressiva. E ele ficou sentadinho. Ele falou, posso ir no banheiro? Aí eu falei assim, claro, pode ir no banheiro. Ele foi. Quando ele foi, ele voltou. Esse homem tava meio pálido, assim. Ficou me olhando. Ele tem um recado de Deus pra você. E eu, assim, né, falei, amém, recebo, manda aí. Pensei comigo.
Eu falei, santo Deus, irmão. Aí ele falou assim... Ele não me conhecia, tá? Ele conhecia, assim, da esposa dele, né? Não tinha, como se diz, nenhum tipo de intimidade com a gente. Não sabia da nossa vida, não sabia de nada. Acho que eu tinha visto ele 2 vezes na vida, né? Porque ela era minha cliente. E aí ele falou assim, Deus tem um recado pra você. Acabou o seu tempo aqui nessa casa. E uau, meu Deus, né? Tipo, queria ouvir isso mesmo. E ele falou assim, acabou o seu tempo. E o senhor manda te dizer assim, você precisa de liberdade. E eu vou tirar você daqui. Aí eu falei, amém, Senhor. Amém, chorei, recebi. Ele falou mais coisas. E aí eu fiquei muito feliz, né? Só que depois dessa pregação demorou quase 1 ano, né? A gente acha que às vezes as coisas é pra já, né? Mas às vezes Deus te dá um recado só pra, tipo assim, aquieta-te, aquieta tua alma, calma-te, o que eu vou fazer? Não esqueci de você. Só que eu fiquei em paz, sabe? Eu até cheguei a olhar algumas casas pra mudar, mas eu falei pro Johnny assim, eu falei, amor, eu falei assim, a gente já tentou de tudo mudar, eu não sei o que o senhor quer, eu não sei pra onde o senhor quer que a gente mude. A gente já olhou tantos bairros, já olhou o interior. Eu falei assim, eu não sei pra onde Deus quer mandar a gente. Eu falei, mas o que ele vai fazer, ele vai fazer. Então, tá na mão dele. Fui limpando minha casinha, atendendo meus clientes, né? Na minha porção com o que Deus tinha me dado. E aí, um certo dia, essa casa que eu contei, essa obra do Seu Machado, que Deus preparou pra gente, que a gente morou, tem uma outra casa do lado, que é essa que nós estamos. E tinha os vizinhos que moravam aqui, então eu nunca me interessei por essa casa, porque as janelas deles davam pro nosso corredor. Então a gente às vezes escutava, né? E eu falei, ai não, eu não gostaria de morar nessa casa, porque quem morar aqui vai escutar tudo que a gente fala. A gente não fala tão baixinho também, tá? E às vezes eu gosto de cantar, louvar, assistir briga, às vezes, né? Coisas de casa, coisas de mãe com filho, e eu falei, é muito ruim, né? Então eu nunca me interessei por essa casa. Só que aí, assim que os vizinhos daqui mudaram, eles reformaram essa casa e mudaram as janelas. Tiraram as janelas que era do corredor e colocaram pro outro lado, que ficou então uma casa totalmente independente. E aí eles fecharam a casa pra uma pessoa e eu falei, só que a casa é um pouco mais carinha, então não me interessei por isso, né? E aí eu falei, mas deve ter ficado legal. Aí a dona da casa, né, o senhor Machado faleceu, mas o filho dele e a nora ficaram, né, com os bens, então eles que tomam conta hoje, a gente trata com eles, né, que também foram os queridos, né, a gente muito abençoados por Deus através da vida deles também. E aí eles falaram assim, ela falou assim pra mim, ela foi arrumar alguma coisa que tinha de manutenção na outra casa, e ela falou, você quer ver como ficou a nova casa? Aí eu falei assim, eu quero. Aí ela falou, vem pra cá, e é um portãozinho que dá na lateral. E aí eu fui, gente, olhar a casa. Vim, né, olhar a casa. Nisso que eu vim olhar a casa, ai meu Deus, que delícia! Casa plana, mais arejada, mais espaçosa, com muitos armários na casa, que já ia me facilitar minha vida, que eu tenho muito produto, né? E aí eu falei assim, nossa, deu vontade de mudar pra cá. Aí ela falou assim, ela falou bem sério assim, por que você não vem? Aí eu falei, não sei, tipo, sabe quando assim, nem parei pra pensar, né? Como os outros vizinhos tinham mudado, já tinha alocado, eu falei, mas não tá alugado? Ela falou, a moça acabou de desistir da casa. Ai meu Deus. Aí eu já falei, né, meu coração já ficou assim, meio acelerado. Falei, vou falar com o Johnny. Só que o Johnny é aquilo, né, ele é pé no chão, bem pé no chão, eu já tenho um pouco mais de coragem, vou com medo, mas vou com medo mesmo. E ele fica com medo, mas fica, entendeu? Aí tá bom, eles falaram isso no sábado. Ou foi, num sábado. Quando foi no domingo, nós fomos pro culto de jovens levar as crianças, como sempre, né? Eu tinha trabalhado no domingo de manhã, então nós fomos no culto de jovens à tarde. E eu falei assim, nossa, amor, eu falei, vamos no culto de jovens? Eu falei, tô precisando, tananã, né, congregar. Chegando lá, amores, Deus tomou uma linhagem na palavra, assim, que eu não imaginava. Deus falava assim, tem alguma coisa que você me pede? E você me pede há alguns anos já. E esse desejo do seu coração eu vou cumprir. E qual era o meu desejo? Que eu sempre falava pro Johnny, eu falei, amor, essa salinha já deu. Meu sonho hoje é uma sala que a gente consiga receber a nossa família. Tem uma sala de estar, com uma mesa grande, todo mundo consiga sentar, jantar junto, que todo mundo que tá na mesa, quem tá no sofá consiga se ver, um ambiente que a família fique num ambiente só. Porque a nossa casa tinha que ficar um pouco gente na cozinha, um pouco na salinha, parecia casinha de apartamento, sabe? Cômodo de apartamento, era bem pequenininho, né?
E eu falei assim pra ele, meu desejo é esse, sabe? Uma salona, assim. E olha como Deus é maravilhoso. Aí na palavra o Senhor falava isso. Tem alguma coisa que você já me pede há alguns anos já. E você me pede isso e eu vou cumprir o desejo do seu coração, porque o desejo do seu coração é bom. É bom pra você e bom pros teus. Sabe quando você tá numa fila, o irmão pregando assim, sabe quando você tá numa fila do posto de saúde e aquela fila enorme do SUS e você fica pra você poder fazer, às vezes, agendar até um exame, você fica horas no sol. O Senhor manda te dizer, eu tô mexendo nessa fila. Eu vou mexer nessa fila e vou fazer chegar a sua vez. E vai ser assim, ó. Santo Deus, eu saí de lá, meu coração assim, fumegando de felicidade, sabe? E aí eu falei assim, Deus, né, será que tu vai fazer? Aí eu lembrei da casa. Como ela falou, da casa no dia anterior, eu não tinha ido nem buscar, mas eu tinha ido... Na verdade, eu tinha ido, sabe, assim, precisando de uma resposta mais de alma, assim. E aí Deus tomou essa linhagem também, né, além de espiritual, material. E aí Deus falava assim que eu vou mexer e vou mexer nessa fila pra beneficiar você, beneficiar os teus e pro meu nome ser glorificado. Aí eu falei, e ainda essa semana, ele pregava assim, ainda essa semana eu vou fazer uma obra. Gente, Santa Irmandade. Meus queridos amigos, irmãos e clientes que me assistem, né, e seguidoras amadas. Deus é muito maravilhoso. Porque não tinha condição da gente mudar. Faltava um mês pra encerrar o ano, né? E a gente esperava uma obra naquele ano. Mas aos meus olhos já tava impossível. Já era novembro mesmo, acho que era 8 de novembro, mais ou menos. Né? Faltava um mês e pouco pra terminar o ano. E aí o dono mandou mensagem pra gente no outro dia da casa. Denise, vocês vão querer ficar com a casa? A gente dá um jeito. Porque o que ele tinha falado? Olha, Denise, a gente podia ter oferecido pra vocês, a gente não ofereceu, porque a gente precisa de 2 aluguéis aqui adiantados, né? E a gente não pode usar o de vocês porque eu tô bem apertado. Como eu reformo essa casa, eu preciso alugar pra alguém que me pague 2 cheque calção. E a gente já tem 2, já tinha 2 na outra, né? Então não tinha como ele não receber. Aí ele falou, por isso que a gente não tá priorizando vocês, mas vocês são ótimos inquilinos, vocês estão aqui há tanto tempo, nunca deram trabalho, né? Por isso que aquilo do bom testemunho também, né? Facilita muito a gente, né? Fazer as coisas certinho. E aí, amores, ele falou assim, só que assim, eu acordei pensando isso, a gente vai dar um jeito. Se vocês querem, a gente dá um jeito. Aí ele fez uma proposta pra gente, né? De se a gente conseguisse não dar 2 cheques calção, mas pudesse ajudar ele de alguma forma. E depois ele deixava a gente 2 meses sem pagar, como se fosse um empréstimo, né? E aí, foi o momento certo. Por isso que eu falo que as coisas são no momento certo. Por quê? Porque, meus amores, foi bem na época do 13º. Então, tecnicamente, a gente, né, ia conseguir fazer isso. Não ia ser fácil, né, porque a conta ficou meio... Mas tinha o 10º pra poder desafogar um pouco. Então, se ele tivesse feito essa proposta pra gente 2, 3 meses antes, né, não teria 10º, então não daria certo. Então, foi tudo muito assim. Ele falou, já pode mudar, se vocês quiserem. Meu Deus. Aí, olha, Deus é Deus de detalhes. Até pra mudar, Deus fez uma obra linda. Porque eu falei, amor, a gente já pode mudar. E aí, eu preciso comprar caixa. Eu falei, quer saber? Eu não vou comprar caixa, não. Vou lá no mercadinho ver se eles têm caixa que eles não estão usando mais. Fui no mercadinho na rua de baixo pra ver se tinha caixa, né? Pra poder eles me darem. O rapaz falou, ih, foi todas as caixas, moça, eu não tenho. Eu falei, nossa, já muda amanhã, meu Deus, e agora? E aí, eles... Tinha uma moça no caixa, gente. Qual a probabilidade de eu ir no caixa, no mercadinho, bem na hora que tem essa moça no caixa, que a moça falou assim, eu tenho 1000 caixas na minha casa. Ela falou, muitas caixas. Eu falei, meu Deus, moça. Ela, você quer, mora aqui na frente. Minha filha acabou de mudar de Alphaville, ela deixou as caixas tudo aí. Gente, eu entrei no quintal dessa mulher. Ela não tava brincando, não. Ela tinha muita caixa de papelão. Aí Deus falou no meu coração, viu, filha, quando chega o meu tempo... Aí eu vou me emocionar. Quando chega o meu tempo, eu mexo até nos pequenos detalhes. Até o que não é pra ser. E aí eu vi o sinal de Deus até aí, sabe? Não foi fácil, porque, né, mudar com o bebê, o final do ano, que é o mês que eu mais trabalho. Tive que mandar detetizar, porque essa casa... É uma casa que, né, igual eu falei pra vocês, não é uma casa chique, né, mas é confortável, mas é uma casa mais antiga. Então, tive que mandar detetizar, né, e arrumar algumas coisas. O salão ainda não tá como a gente quer, que na verdade é a garagem. Eu vou fazer uma tourzinha pra mostrar pra vocês. Esse portão marrom do lado é onde era a antiga casa, agora é a nova, tá? Entrando nesse portão. E tem a garagem, que é por enquanto onde eu tô colocando as coisas do salão, tá?
Não sabemos se vamos ficar aqui ainda. Eu adaptei super no grosso mesmo, que é o que dá. Tinha uma torneira ali, coloquei o lavatório, coloquei um balde, porque não tem caimento pra água. Coloquei esse negócio de máquina de lavar, tá vendo? Tá dando certo daquele jeito, né? Deixei meus produtos ali em cima, tá? Aqui atrás desse quadro é um buraco, porque se o carro for grande, pra entrar aí, tá vendo? E aí, meus amores, se a gente for ficar aqui, eu vou reformar, né? Eu digo ficar aqui em questão de salão. Eu vou dar uma reformada, tem que fechar ali, tá vendo? Colocar forro, deixar tudo bem bonitinho, fechar ali, porque às vezes venta, né? Chuva de vento, então tô trabalhando assim no grosso. Aqui é a entrada da casa, essa janela que dava pro outro lado, agora dá pra esse lado de cá, então por isso que ficou ok. Entrando aqui é a sala, tá? Tem esse balcão, né, que é por conta do carro, ali dá pra eu assistir a Mai enquanto eu trabalho, isso foi ótimo também, olhar a neném enquanto ela assiste TV. Aqui ficou a sala de estar, né, então a gente comprou essa mesa de milhões, que eu brinco, que a mesa de jantar. O meu sofá rosa mandei lavar, ficou lindo. A gente colocou ali o rack, o buffet, a mesinha de centro. Ficou uma graça, aquela plantinha que eu já tinha da outra casa. Aí seguimos aqui no corredor. Aqui de frente era tipo uma despensa, e eu usei pra colocar todos os meus sapatos, bolsa, tábua de passar, ficou tudo nesse mini quartinho, tá? Porque a casa já tinha um armário, então eu usei pra isso, tá? A cozinha, tá vendo? Esse armário branco que eu vou mostrar agora, já tinha, fora o meu armário. Então, aquela parte ali eu coloquei os sapatos, porque eu não ia usar pra despensa, porque já tem armário na casa. Então, pra que tanto armário? Já que eu tenho sapato pra colocar, enfim lá. Aqui ficou o cantinho do café, ficou muito fofo. A mente cozinha e a alma tempera. Cozinha pequena, mas é cheia de amor. Coloquei uns cactozinhos ali, cantinho do café. O contrato, inclusive, tava na mesa. Essa mesa vai ser daqui, vai ser depois uma outra mesa, tá? Que eu tô pagando a outra mesa da sala, então tem que ser aos poucos, né? Aí, passando aqui essa parte da cozinha, tem o quarto das crianças, tá? Que era só da Maia, já vou explicar pra vocês, agora ficou da Maia e do JP. Por enquanto, talvez depois ele vá para outro quarto, é um quarto fora da casa. Ficou assim, olha que fofo. Gente, essa caminha quando chegou, ela ficou muito feliz. Caminha nova da mamãe! Você gostou? Legal, papai. É muito gostoso. Ela gostou mais porque... Ela gostou mais porque tem prateleira. Você gostou? Então... Você gostou, vida? Da sua cama nova? 2. E tem um sapo. Tem um sapo. Ixi. É muito amigos. É muito amigos. Que legal. Você gostou, pai? Deita aí, pai. Tá pesa. Deita. O outro é embaixo, filha. Embaixo, ó. Nesse aqui, ó. É todo mundo em cima. Nesse aqui, ó. Ah, que é todo mundo junto. E... Deita aí, vê se é gostoso a sua cama. Deita. É gostoso? Vai dormir aí agora? Você vai dormir aí? Deixar eu dormir lá agora? Pode ser? Combinado? Manda beijo, papai. Uma surpresa. Fala, papai, Deus abençoe pela surpresa. Abençoe uma surpresa. Oh. Te amo. Aí aqui ficou os dois, tá? É um quarto comprido, então deu super ok. Depois eu vou colocar um tapetão bem bonito, né? Porque o piso dessa casa não é tão maravilhoso. É tipo madeira, né? E aí, fechando aqui, meus amores, depois que eu saio do quarto das crianças, nesse outro corredor, antes de chegar na sala, tem um outro armarinho, que eu não vou abrir porque tá meio bagunçadinho, não deu tempo de eu arrumar. É um armário embutido que cabe muita coisa, muito produto de cabelo, as coisas de banheiro, papel, põe tudo nesse armarinho. Aí entrando aqui é o banheiro já, tá? Aqui tem um box, né? Fora, gente, é um banheiro muito grande, sério, muito grande mesmo. Adorei P&B, né? Amo preto e branco. Acho que fica muito fofo. Tem umas coisas que ainda falta organizar, arrumar, que eu quero colocar, vai ficar mais bonitinho depois. Cuba preta também, que eu gostei. E aí, amores, saindo aqui do banheiro, tem um quarto ao lado, que é o nosso de casal. Ficou muito bonitinho. Coloquei todos os meus produtos, a minha bancada ficou no quarto dessa vez, que eu não quis que ficasse lá do lado de fora, tá vendo? Coloquei esses quadrinhos aí bem baratinhos, que deu um charme, não adianta, né? A gente coloca cortina, quadrinho, tapete, dá um up na casa. Aí, depois eu voltei aqui pra cozinha pra mostrar pra vocês que, saindo da cozinha, lá embaixo, tá vendo? Tem uma churrasqueira, que era o sonho do Johnny, e do lado da cozinha tem essa área de lavar. Tava meio bagunçado que eu tava lavando roupa.
Aí, ó, a parte de fora, gente, de manhã aqui é maravilhoso. Aqui tava de noite, porque eu tô sem as crianças pra gravar, ficou melhor. Ali fora é uma edícula, é o quarto que a gente fala que é a parte. Tô descendo aqui pra mostrar pra vocês, tá vendo? Desci a escada da lateral. E aí, tem aqui também uma rede que eu comprei pra colocar pra eles. Eles amaram. Que vida boa, hein? Tem coisa melhor? Ficar com a pessoa que você mais ama no mundo numa redinha? Ai, que lindo. A cara dela, amor. De dia que é uma delícia ficar na rede na frente da churrasqueira. Tem uma árvore tão gostosa que deixa o ambiente muito delícia. De manhã, eu queria ter feito tudo de manhã, mas não rolou. Aí eu vou abrir aqui a edícula pra mostrar pra vocês, tá? Tem um banheirinho. E, meus amores, tem 2 cômodos. O outro tá muito bagunçado, não vou mostrar, porque tem muita caixa. Aí eles deixaram aqui é seu quarto do JP. Mas virou um quartinho de luta, que eles colocaram um monte de coisa aqui, que eu já vou explicar pra vocês melhor, tá? Aí ali eu liguei a luz, porque ali liga a luz da churrasqueira. E é isso, amores. Eu tô muito feliz, quis compartilhar essa obra com vocês, porque... né, agora a sala tá do jeitinho que a gente sempre sonhou a sala de estar. É um dos meus cantinhos preferidos da casa. O quarto que a gente conseguiu deixar arrumadinho. Falta algumas coisas a arrumar. O JP conseguiu um quartinho fora também pra ele, que a casa tem uma edícula. A gente tinha feito o quartinho dele lá, mas começou as coisas a ficar um pouco mais úmidas. Então a gente subiu ele de volta pra ficar no quarto com a mamãe. Ele tá amando, ela também. Aí o dono vai reformar lá embaixo. A gente não sabe se ele vai descer de volta ou se vai fazer... Eles querem fazer uma salinha lá de jogos e de treino, né? Eles querem treiná-lo, colocar saco de boxe, enfim, colocar uma cama pra quando tiver visita, né? Um quarto de visita. Dá pra fazer várias coisas lá, dá pra gravar lá. Então a gente tem um quarto a mais, além dos 2 quartos que tem na casa, tem um quarto fora da casa. E é isso, eu tô muito feliz, quis compartilhar com vocês, por isso que eu sumi, porque, né, fiz noivas, casamentos, madrinhas, então fui deixando as caixas, a gente foi morando do jeito que dava, foi arrumando aos poucos, então eu tive que abrir mão de alguma coisa aqui, no caso que foi o YouTube, né, porque senão não ia conseguir dar atenção para as outras coisas, outras demandas, mas aos pouquinhos eu vou voltando, né, e contar aqui as obras de Deus para vocês é sempre muito gratificante, né, porque edifica, na verdade, não só a fé de vocês, como a minha também, que a gente já tá preparado, assim, pro próximo nível, para um próximo testemunho. Falo, Deus, manda mais. Não é fácil passar, né? Contar o testemunho é fácil, mas eu tô resumindo bem, mas a gente chora nesse meio caminho. Ai, tem vários choros, várias coisas, mas hoje eu vim contar coisa boa. Também se eu for me estender muito, o vídeo já tá grande, vai ficar maior ainda. Mas é isso, amores. Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de detalhes, Ele não falha nunca. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Pra Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, alguma coisa assim. Então não adianta a gente se apegar só no nosso desejo, a gente tem que saber, né? O que é o tempo de Deus. E o bom de você ter a palavra, você ter um direcionamento, uma guia de Deus, é isso. Senhor, é tempo de mudar ou não? É tempo de ficar? É tempo de fechar essa porta, né? Tem mais coisas que tá pra acontecer na nossa vida, que assim que concluir, concretizar, eu venho contar pra vocês também. E, gente, foi tão lindo e tão gostoso passar o final do ano com a nossa família aqui. Foi, assim, do jeito que a gente desejou, sabe? Vou deixar até umas fotinhas aí rolando, a gente fez brincadeira e tudo mais, tá até lá no Insta. Foi muito bom, né, ter todo mundo no ambiente só ali, feliz, do jeito que a gente idealizou mesmo. Então, Deus, ele é tão perfeito que ele... Acho não, né? Ele entra na nossa mente, o jeitinho que a gente sonha as coisas, ele vem e ainda faz melhor do que a gente imagina. Muita coisa ainda que falta reformar, uma leve reforminha. O bom é que os donos daqui, eles são muito legais, muito amorosos com a gente. Eles falam que pra gente, assim, quanto mais a gente puder arrumar, evoluir, mais eles ficam felizes. Não são aquelas pessoas metódicas, chatando, não pode nada, sabe? Pelo contrário, se eles puderem, eles até ajudam. Então, assim, eles são bênçãos de Deus, né? Eles são filhos do primeiro dono, que hoje dorme no Senhor e foi uma bênção pra gente. E hoje eles são benção, e eu peço que Deus, né, continue a abençoar a vida deles. E que todo mundo possa encontrar donos, assim, né, de casas, que possam ajudar vocês. Nosso contrato tá aqui pra 2 anos, eu não sei se a gente fica mais. O que o Senhor vai fazer depois daqui? Eu só sei que entreguei minha vida na mão de Deus, e não tem coisa melhor do que a gente entregar a nossa vida na mão de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. A gente tá imaginando que vai ser uma coisa, Deus já tá com tudo escrito lá na frente. Eu falo que quando eu passei tudo que eu passei no meu primeiro casamento, que eu sofri, me separei, achei que minha vida tinha acabado, chorei. Depois, quando lá na frente, depois de anos, encontrei o Johnny, né, que hoje é super companheiro. Eu falo que se eu soubesse, eu não tinha chorado tanto, né? Eu teria me esgoelado menos. Então,
Acalma teu coração. Descansa no Senhor, porque Ele já sabe o melhor pra você. Tá tudo desenhado. A gente tá na fase, né, numa era de ansiedade, né, que é o mal do século. E as pessoas, elas ficam muito ansiosas. Mas a gente tem que pedir pra Deus, porque a ansiedade não provém de Deus e ela só atrapalha as coisas, né? Não tem nada melhor do que a paz, né, que excede todo entendimento, e ela, sim, faz a gente ficar na comunhão, se aquietar e esperar o tempo de Deus. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa obra, tá? Se vocês ficaram até o final, comenta aqui, eu escutei até o final, porque vocês foram guerreiros, vocês escutaram até o final. Pra ter um lar, né, aconchegante, mesmo pagando aluguel. É o seu lar. Por mais que seja um contrato de 1 ano, é 1 ano que a sua vida é ali. Você tem que ser o seu templo de descanso, né? É ali que você vai ter comunhão com Deus, com a sua família, vai ser feliz, vai, né, crescer. Então, você precisa, não fica se apegando nisso, não, porque casa de aluguel eu nunca vou deixar bonitinho. Para com isso, né? Deus mora na limpeza, Deus mora na organização. Quanto mais sujeira, quanto mais coisa ruim, menos a nossa vida anda, né? Então a gente precisa ter leveza pra nossa vida andar, né? É isso. Beijo, amo vocês, até o próximo vídeo e bye!